Senhores, deixe-me começar com uma verdade que pode surpreender. A cada ano depois dos 60, sua testosterona vai se esvaindo em silêncio, e com ela vem a fraqueza, o cansaço e a perda de confiança no próprio corpo. Mas e se houvesse uma forma simples de inverter esse processo? Se a chama que parecia apagada pudesse ser reacendida, não por remédios caros, mas por algo tão comum quanto uma caixinha de bicarbonato já esquecida no seu armário da cozinha. Meu nome é Doutora Laura, urologista e especialista em saúde masculina há mais de 3 décadas. Dediquei minha vida a ajudar homens como você a resgatar força, vitalidade e paixão. Vi o que realmente funciona. Soluções práticas, naturais e respaldadas pela ciência. E aqui está o paradoxo que muitos não percebem. Enquanto gastamos fortunas em comprimidos ou tratamentos arriscados, ignoramos os aliados mais poderosos que sempre estiveram diante dos nossos olhos. O bicarbonato, quando combinado com um ingrediente natural específico antes de dormir, cria dentro do corpo um ambiente onde a testosterona não apenas sobrevive, mas floresce. Hoje vou mostrar como essa união atua para fortalecer hormônios, melhorar a circulação e recuperar desempenho. E como você pode adotar esse ritual ainda hoje, em menos de 5 minutos. E fique comigo até o final, porque vou revelar não só qual é o ingrediente que potencializa o bicarbonato, mas também o momento exato que transforma essa mistura caseira em um verdadeiro ritual noturno para homens acima dos 60 que querem voltar a se sentir jovens, fortes e vivos. Antes de entrarmos fundo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dica médica sobre testosterona, energia e vitalidade após os 60. E compartilhe sua opinião. Se esse conteúdo fizer sentido para você, digite 1 nos comentários. Se não, digite 0 e me diga como posso tornar essas orientações ainda mais úteis. Agora que você entende por que essa combinação merece sua atenção, vamos à base de tudo. Para compreender o poder do bicarbonato, primeiro é preciso entender a importância da testosterona, porque ela é tão essencial para homens acima dos 60 e o que acontece quando ela começa a diminuir. Por que a testosterona importa depois dos 60? Quando atendo homens na faixa dos 60 e 70 anos, quase sempre escuto a mesma confissão em voz baixa. Doutor, eu não me sinto mais eu mesmo. O olhar fica pesado, os ombros caídos e a esperança parece se perder. A raiz desse sofrimento, na maioria dos casos, é a mesma: testosterona baixa. Poucos percebem o quanto esse hormônio impacta a vida. Não é apenas sobre desejo sexual, embora isso já fosse suficiente para torná-lo essencial. A testosterona é o sinal que orienta seu corpo a manter os músculos firmes, os ossos resistentes, o metabolismo ativo contra a gordura abdominal e a mente clara, estável e confiante. Sem ela, o fogo da masculinidade não se apaga de repente, mas se consome lentamente, deixando o homem se perguntando onde foi parar sua força. Depois dos 60, essa queda já não pode ser ignorada. A ciência mostra que os níveis caem em média 1% ao ano após a meia-idade. Mas na prática, o declínio costuma ser mais duro, acelerado por má alimentação, estresse crônico, medicamentos ou noites mal dormidas. E os efeitos não aparecem só nos exames. Estão na fadiga que persiste mesmo após uma boa noite de sono, na falta de energia durante a tarde, na intimidade que vira obrigação em vez de prazer. E não é só o corpo que sofre. A mente também perde brilho. Homens com testosterona baixa relatam ansiedade, irritação, falta de motivação. Projetos que antes despertavam entusiasmo acabam sendo deixados de lado. Já vi casamentos estremecerem não por falta de amor, mas porque desejo, energia e confiança haviam sido corroídos pelo tempo. Muitas esposas, sentadas ao lado de seus maridos no consultório, respiram aliviadas ao perceber que o problema não era rejeição, biologia. O pior é que essa mudança é sorrateira. A barriga cresce quase sem perceber, os treinos rendem menos, as ereções perdem firmeza pouco a pouco. E por acontecer devagar, muitos aceitam como destino inevitável. É assim mesmo depois dos 60, mas essa crença não é totalmente verdadeira. A queda é real, mas não é definitiva. O corpo ainda pode produzir testosterona, desde que receba as condições certas. Quando um homem entende isso, recupera a esperança. Ele percebe que não é um passageiro sem controle, mas alguém capaz de virar o jogo. E é aqui que o bicarbonato entra em cena, de uma forma surpreendente. À primeira vista, parece apenas um pó branco usado na cozinha ou na limpeza, mas dentro do organismo,
Ele pode ajudar a restaurar o equilíbrio perdido e preparar o terreno para que a testosterona volte a florescer. E quando se une ao parceiro certo, um ingrediente natural simples, esse efeito se intensifica. O poder esquecido do bicarbonato. Quando se fala em bicarbonato de sódio, a maioria dos homens pensa logo na cozinha ou naquele potinho guardado na geladeira para tirar odores. É tão simples e comum que parece até absurdo imaginar que possa ter algum impacto real na saúde masculina. Mas a verdade é que muitas vezes os maiores aliados estão justamente nas coisas mais discretas. Lembro-me de um paciente de 68 anos que chegou ao meu consultório completamente desanimado. Já havia gastado dinheiro em suplementos anunciados como milagrosos, cogitado injeções arriscadas de hormônio e lido toda a propaganda que prometia energia instantânea. Nada havia funcionado. Quando mencionei o bicarbonato, ele até riu. Doutor, o senhor está falando daquele pó que eu uso para escovar os dentes de vez em quando? Ele aceitou testar, sem grandes expectativas. Poucas semanas depois, voltou com outra expressão. Mais disposto, menos dores musculares, energia renovada. Ele mesmo confessou que não se sentia tão bem havia anos. Foi um lembrete poderoso para mim também. Às vezes a resposta está debaixo do nosso nariz. Só não aprendemos a enxergar. O segredo do bicarbonato está em sua capacidade de modificar o ambiente interno do corpo. Com o avanço da idade, somado a estresse, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados e ao próprio processo natural de envelhecimento, os tecidos tendem a se tornar mais ácidos. Esse excesso de acidez desgasta as células e atrapalha processos fundamentais, inclusive a produção de hormônios. A testosterona, em especial, sofre nesse cenário. É aí que o bicarbonato entra como regulador. Ele atua neutralizando esse excesso de acidez, devolvendo o equilíbrio e criando as condições para que as células voltem a funcionar em sua melhor forma, incluindo aquelas responsáveis pela produção de testosterona nos testículos. Mas não é só isso. O bicarbonato também tem impacto direto na circulação. O sangue é o fio condutor da vitalidade. Sem fluxo adequado, músculos pesam, a energia despenca e a firmeza das ereções se perde. Estudos em atletas já mostraram que o bicarbonato reduz o acúmulo de ácido lático, ajudando na recuperação e resistência. Para homens mais velhos, isso significa algo ainda mais valioso: melhora da oxigenação, mais força para o coração e mais apoio para o desempenho sexual. E ainda outro ponto, a fadiga. Muitos homens acima dos 60 relatam que o cansaço parece ser um companheiro constante. O bicarbonato ajuda a reduzir a sobrecarga causada pelo acúmulo de resíduos metabólicos, permitindo que o corpo se recupere mais rápido e com menos desgaste. Pode parecer um detalhe, mas a diferença entre acordar esgotado ou acordar com energia muda completamente a qualidade da vida diária. Claro, não estou dizendo que o bicarbonato por si só é uma solução milagrosa. Ele tem seus benefícios, mas o verdadeiro impacto acontece quando é associado ao ingrediente certo. Essa combinação é o que transforma um simples pó de cozinha em um tônico poderoso para a vitalidade masculina após os 60. E é exatamente sobre essa parceria que vamos falar a seguir. O encontro do bicarbonato com um aliado natural, que juntos formam uma sinergia surpreendente para proteger sua testosterona, circulação e energia. Ao longo da minha carreira, uma coisa sempre me chamou a atenção. Como muitas tradições antigas parecem antecipar descobertas que a ciência moderna só confirma depois. A mistura de água com limão, por exemplo, é usada há séculos como bebida purificadora. O bicarbonato, por sua vez, sempre foi reconhecido por aliviar desconfortos digestivos e equilibrar o corpo. Separados, já oferecem benefícios. Mas quando se encontram no mesmo copo, o efeito vai além da soma das partes. O que parece apenas uma reação simples, aquele borbulhar quando o limão toca o bicarbonato, dentro do organismo se transforma em algo muito mais profundo. Essa combinação suaviza os efeitos de cada ingrediente, tornando-os mais fáceis de absorver e mais eficazes em chegar onde realmente importa. O limão entra com um reforço indispensável, a vitamina C. Para homens acima dos 60, ela é muito mais do que proteção contra resfriados. A vitamina C atua como escudo das células que produzem testosterona, defendendo-as do desgaste causado pelos radicais livres, moléculas instáveis que aumentam com a idade e atacam nossos tecidos. Sem essa proteção, a produção hormonal fica comprometida. Além disso, o limão estimula a produção de óxido nítrico,
a molécula responsável por relaxar e dilatar os vasos sanguíneos. Sem ela, o sangue não flui adequadamente. E todo homem sabe que circulação deficiente significa não apenas risco para o coração, mas também perda da firmeza e da confiança na intimidade. É nesse ponto que o bicarbonato complementa com perfeição. Enquanto o limão abre os caminhos da circulação, o bicarbonato cria um ambiente interno mais equilibrado, livre do excesso de acidez que atrapalha a construção hormonal. Juntos, ainda ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando os picos e quedas que drenam energia e desorganizam os hormônios. Tenho visto homens relatarem algo curioso ao adotar esse ritual. Uma sensação de leveza, como se o corpo funcionasse de maneira mais fluida, sem os altos e baixos de antes. Não é apenas físico, é também emocional. Porque quando a energia se estabiliza, a confiança volta a crescer. E é justamente isso que torna essa mistura tão especial. Ela deixa de ser apenas uma receita e passa a ser um ritual. Uma lembrança de que, mesmo após os 60 ou 70 anos, você pode escolher fortalecer sua vitalidade todos os dias. É um ato simbólico e prático ao mesmo tempo. Simples, acessível e capaz de transformar a maneira como você se sente. Imagine, com o passar das semanas, inflamações se acalmam, os vasos sanguíneos permanecem flexíveis, a produção de testosterona encontra espaço para se elevar e o cansaço persistente começa a perder força. Energia, desejo e disposição voltam a aparecer com naturalidade, e junto deles a confiança que parecia ter ficado no passado. Agora que você entende como essa parceria funciona, surge a pergunta inevitável: como preparar corretamente e em que momento tomar para extrair o máximo benefício? É exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Irworstein, como e de quando tomar. Sempre defendi que pequenos rituais diários, quando bem escolhidos, têm mais poder que qualquer pílula milagrosa. Ao longo dos anos, acompanhando homens na faixa dos 60 e 70, percebi que basta um hábito simples, repetido no momento certo do dia, para transformar não apenas a saúde, mas também a autoestima. É por isso que chamo a mistura de bicarbonato com limão de ritual noturno. Seu corpo produz a maior parte da testosterona durante o sono profundo. Enquanto você descansa, células trabalham silenciosamente para reparar tecidos, equilibrar hormônios e preparar energia para o dia seguinte. Esse é um período sagrado de restauração. Portanto, oferecer ao organismo, justamente antes de dormir, os elementos que facilitam esse trabalho é como dar as ferramentas certas ao pedreiro antes da obra começar. A preparação é simples, mas precisa ser feita com cuidado. Meia colher de chá de bicarbonato, suco de meio limão fresco, cerca de uma colher de chá, um copo pequeno de água filtrada entre 120 e 180 ml. Misture e deixe efervescer suavemente e beba devagar, de preferência 30 a 45 minutos antes de deitar-se. Nesse intervalo, o bicarbonato começa a equilibrar a acidez interna, enquanto o limão libera antioxidantes, vitamina C e o estímulo de óxido nítrico, que ajuda seus vasos a permanecerem abertos e flexíveis. Juntos, preparam o terreno para que durante a noite seu corpo produza testosterona com mais liberdade e eficácia. Lembro-me de um homem de 70 anos que me disse, quase incrédulo: "Doutor, o senhor acha mesmo que um simples copo dessa mistura pode fazer diferença?" Ele resolveu tentar, sem grandes esperanças. 2 semanas depois, voltou sorrindo. Disse que acordava com menos rigidez nos músculos, mais disposição e até uma vitalidade íntima que julgava perdida. Sua esposa, que o acompanhava, comentou que ele parecia mais presente e participativo no dia a dia. O curioso é que ele percebeu que não era apenas o líquido em si, mas o ato de cuidar de si todas as noites que mudava sua postura diante da vida. Esse ritual vai além da química. É uma decisão silenciosa de não aceitar que a idade dite todas as regras. É um gesto de dignidade, um lembrete diário de que ainda há poder e escolha no processo de envelhecer. Com o passar das semanas, os resultados não se restringem ao corpo. Energia mais estável durante o dia, recuperação mais rápida após uma caminhada, firmeza na intimidade e, principalmente, um sentimento de confiança renovada. Mas talvez a maior pergunta que todo homem faz seja: em quanto tempo vou sentir diferença real? É sobre isso que vamos falar agora. Os efeitos que surgem quando você mantém esse ritual com constância. E que os homens percebem com a constância. Uma das perguntas mais frequentes que ouço no consultório é: doutor, quanto tempo até eu sentir alguma mudança de verdade? É uma dúvida justa.
Afinal, muitos homens acima dos 60 já experimentaram suplementos caros, promessas de rejuvenescimento e tratamentos que só trouxeram frustração. E é exatamente por isso que sempre digo: este ritual não é sobre milagres imediatos, mas sobre transformação gradual, sólida e natural. Quando você dá ao corpo pelo menos 30 dias de constância, as mudanças começam a aparecer. No início, elas podem ser sutis, quase despercebidas, mas se acumulam até que de repente você se dá conta. Algo dentro de você começou a despertar novamente. O primeiro sinal costuma ser a energia. Não aquele pico passageiro que o café ou o açúcar oferecem, mas uma energia calma, contínua, que sustenta o dia inteiro. Um paciente de 74 anos descreveu assim: é como se eu tivesse uma chama estável queimando dentro de mim, em vez de uma vela fraca que apaga a cada vento. Outro ponto marcante são as manhãs. Homens que há anos acordavam pesados, sem disposição e sem firmeza, passam a relatar despertares diferentes. Corpo mais leve, mente mais clara e, muitas vezes, o retorno de algo simbólico, a ereção matinal. Esse simples sinal, muitas vezes esquecido, é uma das provas mais fortes de que a testosterona está voltando a circular em níveis saudáveis. Com o passar das semanas, a intimidade também se transforma. O desejo deixa de ser um esforço mental e volta a surgir de forma natural. A confiança retorna e os relacionamentos ganham calor novamente. Curiosamente, muitas vezes as parceiras percebem essa mudança antes dos próprios homens, comentando que eles estão mais atentos, mais carinhosos, mais presentes. Fisicamente, os resultados também se tornam visíveis. Aquela gordura abdominal que parecia inabalável começa a ceder. Os músculos respondem melhor a caminhadas e exercícios leves. A recuperação fica mais rápida e o corpo dá sinais de firmeza. Um homem me disse, rindo, que ao se olhar no espelho pensou: finalmente reconheci aquele sujeito de novo. Mas talvez a mudança mais poderosa não esteja no corpo, e sim no espírito. À medida que a vitalidade retorna, a autoconfiança cresce. Homens que se sentiam derrotados pelo tempo passam a caminhar mais eretos, a falar com mais convicção, a sorrir com mais frequência. Alguns retomam hobbies esquecidos, outros planejam viagens, outros simplesmente reencontram alegria nas pequenas coisas. Esse é o verdadeiro valor da constância. Não apenas reativar hormônios, mas devolver ao homem a sensação de que ainda está no comando da própria vida. E aqui entra uma questão essencial: como multiplicar esses resultados, acelerando os ganhos e prolongando os efeitos? É isso que vou revelar a seguir, mostrando hábitos simples que, combinados ao ritual do bicarbonato e limão, elevam ainda mais a vitalidade depois dos 60, hábitos de apoio que multiplicam o efeito. Com o tempo, percebi uma verdade simples. O ritual do bicarbonato com limão funciona como a semente de uma árvore. Ele tem poder por si só, mas para crescer forte precisa de solo fértil, água e luz. Da mesma forma, existem hábitos cotidianos que potencializam profundamente seus efeitos, acelerando resultados, prolongando benefícios e fazendo a vitalidade florescer de verdade. Um dos nutrientes mais importantes nessa equação é o zinco. Sempre digo aos meus pacientes: sem zinco, a chave da ignição da testosterona não gira. Esse mineral é indispensável para que o corpo consiga produzir o hormônio de forma adequada, e infelizmente muitos homens acima dos 60 apresentam deficiência. Além disso, ele também é vital para a saúde da próstata. Fontes ricas de zinco incluem sementes de abóbora, ostras, feijões e cortes magros de carne. Pequenas mudanças na dieta, como um punhado de sementes no lanche noturno, já trazem diferença perceptível em poucas semanas. Outro aliado indispensável é o magnésio. Se o zinco é a ignição, o magnésio é o volante que mantém o percurso estável. Ele ajuda a controlar o cortisol, o hormônio do estresse que sabota a testosterona. Quando um sobe, o outro desce. Incluir espinafre, amêndoas ou até um pedaço de chocolate amargo diariamente pode trazer não só mais relaxamento, mas também noites de sono mais profundas. E como você já sabe, sem sono não há produção hormonal eficiente. A hidratação é outro pilar frequentemente negligenciado. O sangue é composto em grande parte por água. Quando ela falta, a circulação fica espessa e lenta, comprometendo tanto o transporte de nutrientes quanto a firmeza das ereções. O álcool em excesso piora esse cenário. Beber água ao longo do dia e moderar o consumo alcoólico é simples, mas faz diferença imediata. E falando em sono, muitos homens acreditam que conseguem se virar dormindo apenas 5 ou 6 horas. A realidade é que sem sono profundo e reparador, a testosterona despenca.
O corpo precisa de 7 a 8 horas para cumprir o ciclo completo de recuperação. É justamente nesse período que o ritual do bicarbonato com limão se encaixa, preparando o terreno para que a produção hormonal noturna alcance seu potencial máximo. O último hábito é o movimento. Não falo de treinos extenuantes ou maratonas, mas de constância. Caminhadas rápidas, alongamentos ou exercícios leves com elásticos ou pesos já sinalizam ao corpo que força e vitalidade ainda são necessárias. Esse simples estímulo manda uma mensagem clara ao organismo: continue produzindo testosterona, porque ela ainda é essencial. Quando você junta todos esses fatores, zinco, magnésio, hidratação, sono de qualidade e movimento regular, com o ritual noturno, é como abrir todas as janelas de uma casa para deixar o ar fresco entrar. O corpo respira melhor, a energia se renova e os resultados se multiplicam. Mas talvez o maior impacto não esteja apenas nos números ou na biologia. O que realmente transforma é a sensação de retomar as rédeas da própria vida. E é exatamente esse ponto emocional, o resgate da masculinidade e da autoconfiança depois dos 60, que veremos a seguir. Senhores, percorremos juntos uma jornada que começou com algo tão comum quanto uma caixinha de bicarbonato e nos levou a reflexões profundas sobre o que significa ser homem depois dos 60. Vimos por que a testosterona é tão essencial nesta fase da vida e como a sua queda lenta e constante pode abalar não apenas o corpo, mas também a energia, a disposição e até a confiança. Descobrimos que o bicarbonato, quando aliado ao limão, não é apenas uma bebida, mas um ritual noturno capaz de equilibrar o organismo, melhorar a circulação e favorecer a produção natural de hormônios. Falamos também da importância do momento certo, tomar essa mistura antes de dormir, no horário em que o corpo mais trabalha para restaurar suas forças. Mostrei o que acontece quando você mantém constância por 30 dias. Mais energia, manhãs diferentes, intimidade renovada, músculos mais responsivos e, principalmente, a volta da autoconfiança. Exploramos ainda os hábitos que ampliam esse efeito: zinco, magnésio, hidratação, sono de qualidade e movimento regular, que funcionam como pilares que sustentam e multiplicam os resultados. E chegamos à verdade mais importante: resgatar sua masculinidade não significa voltar a ser jovem, mas recuperar o orgulho de ser você mesmo, com vitalidade, dignidade e presença. Tenho visto homens transformados por essas escolhas simples. Vi olhares ganharem brilho, relacionamentos reacenderem e projetos voltarem a sair do papel. Porque no fim não é apenas sobre hormônios, é sobre viver plenamente. Por isso deixo aqui um desafio. Experimente este ritual por 30 dias. Assuma os hábitos de apoio e permita-se acreditar que a mudança é possível. Não é o fim da sua história, é o começo de um novo capítulo. Um capítulo marcado por energia, firmeza, propósito e confiança. Porque no final das contas a idade não define sua masculinidade. Você define.